Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar aprendendo aí mais um pouquinho de história, tá? Nosso conteúdo vai ser a resistência africana à escravidão, tá? Livro de história na página 69 a 70 e depois no livro de reforço, página 143, tá? Então vamos entender aí um pouquinho como que foi, né, a resistência aí da escravidão, tá bom? Então vamos lá. Então temos aí resistência à escravidão, né? A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira ela foi construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. A escravidão no Brasil foi instituição vil e cruel, que explorava brutalmente o trabalho de indígenas africanos. No caso dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra nativa e os enviou a milhares de quilômetros de distância para uma terra distante, com idioma, religião e culturas diferentes das deles. Foi nesse contexto que milhões de africanos foram sequestrados e transportados em péssimas condições para serem escravizados no Brasil. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, podem ser mencionadas as fugas coletivas ou individuais, as revoltas contra feitores e seus senhores, a recusa em trabalhar, a execução do trabalho de maneira inadequada, criação de quilombos e mocambos e etc. A resistência contra a escravidão já começava no embarque dos africanos nos navios negreiros. O risco de revoltas dos africanos nos navios era tão alto que os traficantes de escravos diminuíam deliberadamente as porções de comida para reduzir as possibilidades de revoltas que aconteciam geralmente quando o navio estava próximo da costa. As fugas eram uma outra estratégia utilizada pelos escravos e poderiam ser individuais e coletivas. Elas eram mais complicadas porque aquele que a realizasse só conseguiria ter sucesso caso se embrenhasse no mato e lá sobrevivesse. Existiam quilombos que sobreviviam do que eram cultivado e do que era retirado das matas, enquanto que outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques contra a população livre em estradas ou realizando ataque contra engenhos. Os quilombos eles se desenvolviam-se em locais isolados e de difícil acesso. E grande parte dos membros de um quilombo eram escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor. Alguns quilombos de destaque na história do Brasil foram o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil e chegou a contar com 20 mil habitantes. Bom, gente, por hoje é só, tá? Aguardo vocês no Zoom. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá bom? E logo estaremos juntinhos, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau!